né, nosso roteiro aqui será o seguinte. Como é um caso grave, né, que abrange só na Justiça Federal 51 servidores ativos e 37 inativos imediatamente. Um prejuízo aproximado de acima de R$ 2.500 no nosso contra-cheque mensalmente. Esse é o resumo da coisa. Eu estou fazendo um breve apanhado assim, né? Mas os especialistas que vão falar agora, né, em seguida, é que vão fazer um acompanhamento bem mais atualizado, enfim, né? A nossa lógica aqui nós vamos dar a palavra primeiramente ao Eduardo Virtuoso. O Eduardo Virtuoso, ele é coordenador jurídico da FenaSoJaf, uma das pessoas que mais batalhou, se não a que mais batalha, né, nesse campo específico da VPNI-GAI, da desincorporação, né, da VPNI, ou opção VPNI-GAI, que eu tenho acompanhado, e outros colegas também, já há algum tempo, já mais de um ano, mais ou menos, quando estourou isso nos primeiros... Quando esse assunto estourou lá, né, nos primeiros tribunais. Lembrando que atinge, né, oficiais de justiça dos oficiais de justiça da Justiça Federal e do Trabalho. Portanto, os tribunais estão tomando posicionamentos, alguns um pouco mais radicais, outros, né, não tanto, mas, primeiramente, eu vou passar a palavra ao Eduardo Virtuoso, coordenador da FenaSoJaf, e depois ao Pita, do escritório Pita Machado Advogados, que está aqui representado pelo Pita, pelo Fabrício. Bom, então, né, inicialmente, né, nós vamos começar com a exposição do Eduardo Virtuoso. 15 minutos, é isso, Eduardo? Para as saudações iniciais, apresentação, né, inicial. Ok. Então, com a palavra, Eduardo Virtuoso. Claro. Alô, está me ouvindo? Estamos. Agora sim? Isso, agora sim. Ok. Então tá. Primeiramente, boa tarde. Agradeço aí ao Sintrajusc, na pessoa do Kuinski e demais membros da diretoria, pelo honroso convite que me fizeram para estar aqui na companhia de vocês agora à tarde. Muito me honra também estar na companhia do escritório Pita Machado, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, como sabemos. Não vou entrar muito, assim, adentrar em aspectos jurídicos, até porque os advogados, né, que representam o Sintrajusc e que acompanham também o assunto, talvez até mais do que nós, farão entrarão nesses aspectos. Eu vou adentrar, vou dizer para vocês como começou, do que se trata e como que nós estamos conduzindo essa questão. Não é uma exposição, como falou o Kuinski, é uma conversa, né? Eu não sou orador, não estou aqui para fazer exposição, estou trocar impressões, é uma reunião com vocês. Tá? Bom, primeiramente, dizendo que começou essa situação
esses questionamentos do TCU começaram já há alguns anos. Inicialmente, foram atacados, vamos dizer assim, né, ou questionados, colegas do Senado Federal, que exerce a função de consultor legislativo. Restou que eles acabaram, de fato, perdendo a gratificação que eles recebiam. Tá? A situação lá no Senado era um pouco diferente da nossa, porque lá, de fato, a pessoa batia na porta, entrava e passava a perceber aquela gratificação ou função comissionada. No nosso caso, os primeiros começaram já há uns 4, 5 anos atrás, no Acordo 2784, de 2016, da relatoria do ministro Benjamin Ziegler. O que é questionado? Qual o objeto do questionamento do TCU? O TCU, ele considera que as antigas FCs, né, que antes até eram GRCs, né, GRCs, que foram transformadas em FCs, que elas não eram, que no nosso caso, elas não eram pagas pelo exercício de funções de confiança. A FC ela é paga em razão de acordo com um artigo que já foi revogado, a Lei 8.112, pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, né? Que não é o nosso caso, segundo o TCU. Então, o TCU alega que não era uma função de confiança. Alega também que elas não tinham o caráter ad nutum, né? Quer dizer, que você recebia e recebia pelo resto da vida. Dizia também que não havia um ato do diretor do foro nomeando o oficial de justiça. E que, como era paga na investidura, quando você ingressava, né, a todos, segundo o TCU, não tinha esse caráter, então, de FC, porque era pago na investidura, então não era uma FC, não seria uma FC. Seria uma gratificação. E, por ser gratificação, ela não geraria a incorporação, ok? Gratificação não gera incorporação, segundo o TCU, né? Então, não era uma função comissionada típica, ok? Era uma gratificação. Esse foi o entendimento, então, no Acordo 2784, de 2016. Um outro fundamento, dentro do mesmo acórdão, é que o que está errado, né? Nós estamos dizendo que concordamos, é que eles alegam que a FC não pode ser paga, né, ou não poderia ter sido paga cumulativa, que a GAI, quer dizer, a GAI não pode ser paga cumulativamente com a VPRI. Tá? É o artigo 16 do nosso PCS. De fato, no artigo 16, parágrafo 2º do PCS, está escrito, né, que quando você percebe a GAI, né, você não pode ter uma CC, um cargo em comissão. Só que essa VPRI que nós recebemos, né, ela não tem essa natureza de cargo em comissão. Né? No entanto, eles também alegam, né, que há um impedimento legal, que a própria lei impede o recebimento, porque seria uma função de um cargo em comissão, o que não é. Né? Então, isso é o que diz o acordo, resumidamente. Né? Além desse acordo, outros acordos foram na mesma linha. Tá? E podemos dizer que isso é um entendimento que se consolidou perante a Corte de Contas. Bom, os primeiros casos onde isso foi questionado, esse assunto foi questionado, foi no Rio de Janeiro. Tá?
alguns colegas não tiveram a sua aposentadoria homologada perante o TCU. Tá? E isso foi a questão de uns 4 anos atrás, mais ou menos. Então, foram os primeiros casos surgidos, foram no Rio de Janeiro. Esses colegas, então, não tiveram a sua aposentadoria homologada, né? E eles ingressaram, né, em juízo, evidentemente, né, contra o ato do TCU. Né? E contra o ato do TCU, cabe mandado de segurança. Né? E esses mandados de segurança estão no STF, ok? Pendente. Ainda não há decisões definitivas, são 6 mandados de segurança. No Rio de Janeiro também aconteceu uma outra situação. O diretor do foro se arvorou no entendimento, né, no direito, enfim, de cancelar a VPNI de todos os aposentados. Tá? Não havia uma ordem expressa do TCU nesse sentido. Todavia, o diretor do foro, baseado naquele entendimento dos aposentados, mandou cortar de todos. Ok? Então, o sindicato, isso gerou uma ação, evidentemente, do sindicato, né, do Rio de Janeiro. E, no primeiro grau, o sindicato perdeu. No segundo grau, lá no próprio Rio, né, TRF2, o sindicato ganhou. A União recorreu com recurso especial. O recurso especial não foi aceito. E a União agravou, né? E atualmente está com embargos de declaração. A União foi perdendo sucessivamente. Tá? Então, aqueles 6 colegas que não estavam recebendo, né, porque eles entraram com mandado de segurança individual, então eles não estavam recebendo, hoje recebem por força dessa outra decisão, né, proferida na ação impetrada pelo sindicato. Nessas ações individuais, nesses mandados de segurança individuais impetrados pelos colegas, inicialmente o TCU, ou melhor, o STF, ele concedeu liminar favorável aos servidores. Uma delas, dos mais famosos, é do ministro Celso de Mello, tá? No MS 34727. Só que o ministro Celso de Mello mudou de opinião. Tá? Além dele, o ministro Barroso, né, e outros. E essas decisões, então, elas estão desfavoráveis aos servidores, né, e nós, então, mais recentemente, talvez até não fosse objeto dessa conversa, mas temos que fazer o relato, isso vai se tornar público. Nós contratamos também, nós temos a nossa assessoria jurídica, né? Contratamos mais uma assessoria jurídica, o CONIS que está acompanhando isso, e que é do advogado Sérgio Bermudes, que vai atuar exatamente nesses 6 processos, junto com a nossa assessoria, na tentativa de mudar a jurisprudência do TCU. A situação, vamos dizer assim, não é tão trágica assim, né? Eu diria que é muito difícil, porque há um mês atrás, mais ou menos, no mandato de segurança 36869, o ministro Luiz Fux, isso é coisa recente, de um mês, tá? Devolveu para o TCU um dos processos, desses 6, ele devolveu para o TCU, para que o TCU reanalise se aplica ou não o entendimento que foi consolidado no RE 638115 da Lavra, do ministro Gilmar Mendes, ele foi o relator, né, o ministro Gilmar Mendes, que vocês conhecem, né, aquele famoso RE dos quintos. Né? Ali, então, foi decidido que quem tem sentença não transitada em julgado, né, ou decisão administrativa, que ele vai compensar com futuros reajustes. Né? Bom, o TCU, ele não tem esse entendimento. O TCU, eles mandam cortar
Inicialmente mandavam cortar, hoje eles mandam compensar, mas compensar para o passado, né? Lá no RM 62815, eles mandam compensar também, mas no futuro, com futuros reajustes. Ou seja, você continuaria recebendo, né? Já o TCU não entende dessa forma. Eles admitem a compensação, início eles era o corte, depois evoluíram para a compensação. E hoje admite essa compensação, mas retroativa. Então, vejam que isso é trágico, né? Porque isso absorveria o reajuste que nós tivemos agora em 2016, né? O último PCS. Né? Bom, mas como eu disse, nesse MS 36869, né, que está sob a relatoria do ministro Luiz Fux, houve a determinação do retorno do MS ao TCU para uma reavaliação, para ver se o TCU eventualmente muda de opinião, né? Além disso, como eu falei, a nossa assessoria jurídica, junto com o outro advogado que nós recentemente contratamos, vai atuar. A par disso, os sindicatos de todo o Brasil, Sintrajusc, né, Sintrajuf em Porto Alegre, e o CICEJUF no Rio de Janeiro, e tantos outros, também vão ingressar com ações, né? E talvez algumas associações de oficiais de justiça. Mas quando eu falo entrar com ação, eu já estou meio que misturando os assuntos. Não é agora, tá? Não é agora. Tem uma associação nacional, que eu não vou mencionar o nome, que está alardeando, olha, vamos ingressar com ação, está dando prazo para que você se filie ou dê autorizações que eles vão ingressar com ação. Tá? Mas nós não defendemos isso. Nós achamos que nesse momento, nós temos que esgotar as vias administrativas. Tá? O que acontece? Vocês vão ser notificados. Né? Porque o TCU, vejam bem, eles não mandam cortar, eles mandam uma notificação, uma instrução, enfim, para as administrações, para que verifique indícios. Se alguém já recebeu aí a notificação, o termo é esse, indícios de irregularidade, de ilegalidade. Né? O TCU não diz assim para o gestor, corte. Não, ele diz, olha, verifique. Tá? Verifique se há indícios de irregularidade. E que indícios são esses? Para eles, são aqueles que nós já referimos antes, a acumulação da VPNI com a GAI. Esse é o indício, essa é a ilegalidade. Né? Fazer uma ressalva, né, que nem toda a VPNI, no entendimento deles, também gera essa ilegalidade. Aquelas VPNIs oriundas de outros cargos, quem exerceu um cargo de chefia, direção, enfim, um outro cargo, diretoria, tal. E quando assumiu como oficial de justiça, ele já trouxe essa FC, essa não é ilegal, ok? O que eles, no entendimento, isso é certo, está consolidado, tá? O que eles questionam é só a VPNI oriunda das FCs, recebida cumulativamente com a GAI. Tá? Bem, como é que está o quadro hoje, né? Resumidamente? As notificações, a Justiça Federal foi na frente, bem na frente, em relação à Justiça do Trabalho. Foi na frente, mas e tem uma posição melhor, acho eu, que na Justiça do Trabalho, em alguns tribunais, eles determinaram o corte. Eu vou exemplificar. Paraíba, TRT 13, e Mato Grosso do Sul, tá? TRT 24. Porque, como a Justiça do Trabalho tem uma estrutura diferente, né, da Justiça Federal, são 24 tribunais, né? E cada tribunal vai tomando uma decisão, né? E na Justiça do Trabalho, o processo não chegou ao CSJT, entende? Não foi o CSJT. Então, cada tribunal vai decidindo. Ao contrário, então, alguns tribunais, como eu disse, já determinaram o corte. Já na Justiça Federal, o assunto foi para o CJF, por provocação
do Rio de Janeiro, TRF2. Tá? Isso foi o ano passado. E, em fevereiro, houve uma sessão do CJF, e o CJF, eu diria, tá, e não analisou o mérito. Na minha opinião, não analisou o mérito. Eles disseram que todos, né, como vocês que estão ocorrendo agora, têm que ser notificados e que a administração tem que apurar caso a caso para ver se verifica, se procede esse indício, né? E que seja proporcionada a ampla defesa, né? O devido processo. Então, vai ser feito vai ser dada uma oportunidade de defesa. É o que vai ser feito agora, que eles vão ter que fazer. Isso foi isso que eles decidiram na sessão do dia 10 de fevereiro, em São Paulo. Eu estava presente pelo CJF. Bem, agora, eles não entraram no mérito em si da questão, né? Bem, então, agora essas notificações vão ocorrer, vocês vão se defender, né? E aí, claro, depois os advogados vão falar melhor do que eu, conhecem melhor o assunto que eu, mas se for indeferido a defesa de vocês ainda poderão entrar com recursos, né? Recursos administrativos. Poderão entrar com pedido de reconsideração ou um recurso administrativo, né? No âmbito do próprio tribunal, né? E sempre a gente esperando que não haja o corte, né? E não havendo o corte, vamos então vamos tentar agregar o efeito suspensivo, né, aos recursos, de modo a prolongar o mais rápido possível, o mais longe possível, a fase administrativa. É para isso que nós lutamos, né? Eu poderia dizer para vocês que em alguns tribunais, eu sei disso, nós conseguimos esticar né, a fase administrativa. Porque entra com recurso, vai para o pleno, volta para o presidente, vai para o diretor do fórum, e assim vocês vão ganhando tempo, né? Bom, então, como eu disse, tem que esgotar a fase administrativa. Somente seria judicializado, né, em havendo o corte, né? Eu acho que aí talvez não tenha jeito, tem que se defender em juízo. Aí caberá a cada sindicato, né, a cada assessoria jurídica definir a maneira como vai ser procedida essa defesa. Se vai ser um mandado de segurança, se vai ser uma ação coletiva, né? Enfim, existe uma série de maneiras, ou uma ação individual. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós podemos entrar com ação, né? Contratar um advogado e entrar com ação, né? Uma ação ordinária, ok? Eu posso dizer para vocês também que eu tenho notícias que a gente procura acompanhar, nem tudo chega, infelizmente. As informações às vezes não chegam. Mas nós temos 3 casos em Fortaleza em que os servidores entraram com ações ordinárias individuais e ganharam, tá? E essas 3 ações transitaram em julgado, olha só. E eles entraram pelo JEF, vocês têm, né, na Justiça Federal, né, Justiça Especial, né? Eles entraram, que o rito é até mais rápido, e ganharam. Então, eu tenho 3 casos, como eu disse, né, de ações individuais em que transitaram em julgado em favor dos servidores. Temos também um caso em Recife, que está no início, mas é uma ação individual também, proposta pelo sindicato, que ele também obteve a liminar, e teve outro, Koinski e colegas, também em Brasília. Tá? Em Brasília até foi interessante, o juiz ele considerou ilegal a acumulação. Ele diz que realmente o Teixeira tem razão. No entanto, ele aplicou a decadência, tá? Que é um outro ponto, só sobre isso os advogados poderiam falar muito, né? Mas é um outro ponto também controverso nisso aí, né? Mas o juiz ele reconheceu a decadência. Por quê? Porque, de acordo com a Lei 9.784, né, que rege o processo administrativo, o artigo 54, a administração só pode rever seus próprios atos, né, nos últimos 5 anos. Né?
Ora, nós já recebemos a GAI há mais de 10 anos, a FCC, então, muito mais. Então, o juiz entendeu isso, esse juiz, né? Claro que é uma ação, né? Uma ação individual, como eu falei, né? Mas já vai se formando, né? Uma jurisprudência. Na quinta-feira, agora, nessa próxima quinta, dia 23, vai ser julgado também um mandado de segurança. É um mandado de segurança impetrado pelo Sindicato do Mato Grosso do Sul, porque lá, eu acho que, como eu referi no início, o presidente, num ato autoritário, determinou o corte de todos, ele notificou, mas já notificou dizendo que ia cortar. Né? Aí não teve jeito, o sindicato ingressou com mandado de segurança. Tá? É um mandado de segurança coletivo, né? Evidentemente. E esse mandado de segurança vai ser julgado agora na quinta-feira. Só que não é da Justiça Federal, é da Justiça do Trabalho. Mas serve também, se tivermos um resultado favorável, né, nós podemos utilizar essas decisões. Com isso, quantos minutos faltam, mais ou menos? 5. Pelas minhas contas passou, mas mais 5, pode ser. Tranquilo. Bom, eu já estou encerrando, então. Bem, as futuras defesas, os casos terão que ser analisados assim, ó, defesas de ativos e defesas de inativos. Né? Os inativos, né, tem uma situação um pouco diferente dos ativos. Né? Tem a matéria relativa à decadência é diferente. Né? Por quê? Porque com a aposentadoria, com a concessão, o TCU tem mais 5 anos para homologar ou não, para fazer o exame da legalidade. Né? Se ele não fizer no prazo de 5 anos, mesmo que seja ilegal aquela acumulação, ele não poderá mais arguir a ilegalidade, né? Julgar ilegal. Né? Então, no caso dos inativos, abre-se um novo prazo, né? A partir da data em que é enviado o processo para o STF. Isso é uma decisão recente do STF. Tá? Quer dizer, a partir da data que é enviada ao TCU. Né? Isso é uma decisão recente do TCF, porque antes eles não tinham prazo. Inclusive, foi uma decisão de um processo originário do Rio Grande do Sul, e foi julgado aqui no TRF4, que chegou ao STF, né? Que mudou o entendimento. E aqueles casos também de aposentados que já estão, né, recebendo sua aposentadoria, que já foi homologado o processo pelo TCU, se já passou 5 anos, o nosso entendimento também não cabe mais essa arguição, né, esse questionamento que é ilegal. Todavia, se você se aposentou recentemente, né, e o processo foi para o TCU, e ainda não foi, né, ainda não se passaram 5 anos, você está sujeito a ter essa arguição, né, esse questionamento por parte do TCU. Né? Mas com isso que eu acho que vou encerrar por ordem, então, né? Eu acho que já deu quase uns 15 minutos, depois, se for o caso, eu posso voltar, se vocês quiserem. Né? Obrigado. Eduardo, a gente agradece essas colocações iniciais, né? Mas é importante que tu fique, porque o nosso projeto aqui é o seguinte, agora nós vamos passar a palavra ao escritório do Pita Machado Advogados, né, que presta assessoria jurídica ao Sintrajus, que aqui está representado pelo Pita, pelo Luciano e pelo Fabrício, né, que são, né, do escritório de advocacia que presta assessoria jurídica ao Sintrajus. E gostaria de registrar aqui também a presença, antes de passar a palavra, tá? E depois teremos um debate, né? Aliás, perguntas, enfim, né? Vocês enviem as perguntas para tanto o Eduardo quanto os representantes do escritório do Pita, certo? Gostaria de registrar aqui a presença também da coordenadora do sindicato, a Denise Zavariz,
e o do Laércio Flávio Bonamigo. O Laércio é da Justiça do Trabalho e é coordenador jurídico do sindicato, é oficial de justiça também. E, Pita, agora a palavra é contigo. Muito bem, Kuminski. Boa tarde para todos os oficiais e para todas as oficialas de justiça, avaliadores da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, que estão acompanhando essa nossa reunião, participando dessa nossa reunião. Eu vou me permitir, na pessoa do Laércio, saudar os oficiais de justiça, do Laércio Bonamigo, saudar os oficiais de justiça do Judiciário Trabalhista, e, se me permitem também, na pessoa do meu querido amigo, conterrâneo e amigo de juventude, parceiro de juventude, o Enio Martins, não é? Oficial de justiça da Justiça Federal, a quem também, na pessoa dele, cumprimento a todos os demais. Eu saúdo igualmente essas duas lideranças importantes, fundamentais, eu diria, da categoria do judiciário e, em especial, dos oficiais de justiça, que são o Eduardo Virtuoso, que fez essa belíssima explanação agora há pouco, e o Paulo Koinski, que tem se dedicado a essa luta sindical aí nos últimos 20 anos, pelo menos, né, Koinski? Eu tive a satisfação de acompanhar e caminhar ao lado dele. Bom, acho que, do ponto de vista do histórico da situação, da evolução do debate que foi travado e das diversas posições adotadas, em especial no Tribunal de Contas da União, esse panorama que foi traçado pelo Eduardo é absolutamente suficiente. Eu não vou repisar aquilo que ele já falou. Vou tentar explanar a vocês um pouquinho a respeito daquilo que a gente pensa do ponto de vista jurídico a respeito dessa discussão ou dessas discussões que estão envolvidas, não é? Nesse caso, né, um caso nacional da acumulação de VPNI e quintos, VPNI de quintos e gratificação de atividade externa dos oficiais de justiça, e também depois um pouco com relação à conduta que devemos adotar, em parte também já mencionada pelo Eduardo. Eu diria o seguinte, há uma incongruência nos encaminhamentos que vêm sendo feitos, tanto em relação do TCU, não é? A partir do TCU, quanto da própria tese adotada no STF a respeito dessa matéria. Veja bem, o que diz o TCU? Que é vedada a acumulação da H e da VPNI, oriundas de quintos e décimos do exercício da FC5, porque são parcelas de igual natureza, que têm origem na mesma situação de fato, que é o exercício pelo oficial de justiça das atividades próprias do oficial de justiça. Todavia, a decisão oriunda do TCU, ou a orientação oriunda do TCU, pelo menos até onde me consta, é no sentido de que os servidores realizem opção entre o recebimento de uma ou outra, ou pelo menos assim foi interpretado na Justiça do Trabalho. Eu dizia que é incoerente esse pensamento porque a consequência lógico-jurídica, né, de se considerar o pagamento da FC 05 aos oficiais de justiça por longos anos como um equivalente da GAI seria a não incorporação, a inexistência do direito à incorporação. Então, e não a necessidade de optar entre um e outro. Então, nesse sentido, o encaminhamento que agora está sendo dado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
Nós tivemos agora há pouco a notificação de um colega aí de Santa Catarina para que se defenda no processo administrativo aberto pelo TRF, parece mais consequente, porque o TRF já aponta no sentido da supressão da VPNI. Não estou defendendo, evidentemente, esse posicionamento, só estou querendo dizer que, do ponto de vista lógico-jurídico, a consequência seria esta última, e não aquela primeira. Nós temos, porém, uma agravante nesse quadro todo, que é justamente a posição do Supremo Tribunal Federal. Enquanto o TCU fala da impossibilidade de acumular quintos ou décimos oriundos DFC5 com a GAI, o Supremo vai adiante e diz que a inacumulabilidade é completa, que quem recebe GAI não pode receber função comissionada e, por não poder receber função comissionada, não pode receber função comissionada incorporada, independentemente dela ter origem na famosa FC5 ou não. Então, quem exerceu outros cargos em comissão, ou funções comissionadas, por exemplo, né, numa assessoria de gabinete, também nessa linha de raciocínio perderia. Bom, nesse quadro todo, assim, as teses jurídicas que vêm sendo mencionadas, e várias delas também o Eduardo Virtuoso noticiou, elas não fogem muito àquilo que se tem defendido quando se depara, ou quando nós, advogados, nos deparamos com uma situação de parcela paga há muito tempo, né, levada ou não para a aposentadoria. Essa é uma discussão um pouco mais específica, a questão da aposentadoria, mas parcelas que são pagas ao longo do tempo, recebidas de boa-fé, que se incorporam aos vencimentos. As teses, não é, possíveis de serem levantadas a partir dessa situação, ou contra a pretensão de corte desta parcela, recebida há muitos anos, volto a dizer, né, elas começam com uma do ponto de vista formal, né, que é o direito de defesa, onde não é assegurado o direito de defesa. Então, a primeira intervenção jurídica deve ser no sentido de assegurar o prazo do contraditório. E esse direito de defesa, né, é importante que a gente lembre que ele não é simplesmente uma oportunidade de manifestação. O direito de defesa é uma oportunidade de manifestação antes da tomada da decisão, para que seja levada em consideração por ocasião da decisão do administrador. Portanto, as decisões que já vêm numa caixinha e depois são submetidas a um suposto contraditório e direito de defesa, essas decisões, elas não atendem o verdadeiro conteúdo do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição. A intervenção do administrado ou do servidor público, no caso aqui, é para que seja considerada quando da tomada de decisão. Bom, então, esse é o primeiro aspecto. A questão da natureza jurídica da FC5, se era ou não uma parcela dependente da chamada fidúcia, né? Se era uma verdadeira função comissionada ou não, ou se era simplesmente uma gratificação paga com generalidade a todos os ocupantes do cargo, eu penso que ela também seja uma tese possível de ser defendida, não é? O histórico nos diversos órgãos, não é? E a partir das situações individuais também, se pode levantar argumentos no sentido de que era efetivamente uma função comissionada. Tá? Claro que essa demonstração de ser uma efetiva FC é muito mais difícil num mandado de segurança do que numa ação ordinária, porque pode depender, né, de prova documental, ou mesmo, muitas vezes, de prova testemunhal. Mas, de qualquer modo,
a discussão sobre a natureza jurídica da FC5 também é possível. A questão da inacumulabilidade decorrente da Lei 11.416, PCS 2, né? PCS 2, 11.416, 2006. Não, PCS 3, 96, 2002, 2006. PSS 3. Que criou a gratificação de atividade externa e estabeleceu que ela não pode ser recebida por quem tenha sido designado para o exercício de função comissionada ou cargo em comissão. Essa regra é evidentemente voltada ao pessoal da ativa e para o exercício atual de uma função comissionada. Não diz respeito, por óbvio, ao recebimento de quintos, né, já incorporados pelo exercício passado, não é? Até o ano de 2001, na hipótese boa, e até o ano de 1998, na hipótese ruim, daí entra aquela discussão dos quintos no STF. Bom, então, também é um argumento que se pode, evidentemente, sustentar. Tem sido batido na ideia do direito adquirido, mas eu sendo franco, não é? O direito adquirido hoje é um conceito jurídico bastante, instituto jurídico bastante desprestigiado. No momento em que o direito brasileiro passou a aceitar o princípio da segurança jurídica, que é muito mais amplo, muito mais maleável, muito mais adaptável a cada situação concreta, a ideia do direito adquirido, né, seco, curto e seco, essa ideia foi perdendo força. Eu recordo de uma aula no IBDP, no Instituto Brasiliense de Direito Público, com o próprio ministro Gilmar Mendes, que fez exatamente essa colocação, no sentido do desprestígio atual da ideia de direito líquido e certo, ou melhor dizendo, do direito adquirido. Já a segurança jurídica, não é? Já mencionei, esse é talvez seja o mais forte dos argumentos que nós temos, devido ao longo tempo em que os oficiais de justiça vêm recebendo essas vantagens, ou a vantagem da VPNI, decorrente da incorporação da FC5. Então, esse argumento que se funda, não é, naquela ideia de confiança que o servidor público ou qualquer administrado tem na postura do Estado, quer dizer, se vem do Estado, se vem do Poder Judiciário, se vem do Tribunal de Contas da União, se esses atos são praticados ao longo de muitos anos, a ideia, a percepção, a expectativa que se tem é de que sejam atos... Caiu aqui. De que sejam atos legais e que, portanto, não estejam sujeitos a esse tipo de revisão, declarando a sua ilegalidade. A irredutibilidade salarial, não é? Essa é uma questão que tem que ser pensada, a sua argumentação vai ter que ser muito bem pensada em relação a cada ramo do judiciário. O Virtuoso também mencionou, né, aquilo que foi adotado, por exemplo, a linha de pensamento adotada aqui pelo TRF da 4ª Região, que é no sentido de, segundo eles dizem, respeitar a irredutibilidade e mantendo em folha, etc., etc., mas dando efeito retroativo a essa decisão, voltando 5 anos, né, o que pode, em muitos casos, significar que um decesso salarial atual. Porque se pegarmos aquela turma, por exemplo, que tenha passado os PCS, as últimas parcelas desse PCS de 2016, o PCS que não foi PCS, não é, terá tido um aumento de 2016 para cá superior a esse valor que agora se diz que não poderia estar incorporado. Então, na prática, implicaria também numa perda de vencimentos nominal. É evidente que a irredutibilidade só pode ser pensada como daqui para frente. Bom, e há um outro ponto, que é o da decadência,
que esse me parece que em muitas situações vai ser o argumento-chave. A decadência, como todos sabem, é um instituto jurídico que bloqueia, que extingue, que impede, não é, a prática de atos de revisão pelo poder público. Extingue o próprio direito. Não é? Então, nesse caso, extingue o direito do Estado, do poder público, revisar os atos administrativos por ele próprio praticados. Muito bem. A grande questão que vai surgir aqui, a grande dificuldade, isso já disse também o Eduardo, é com relação aos aposentados. Por quê? Porque, muito embora a incorporação haja sido feita lá 15 anos atrás, né, mais de 15 anos atrás, o ato de aposentadoria, em princípio, seria um novo ato e este, sendo passível de revisão pelo TCU, abriria um novo prazo decadencial. Nós estamos pensando, não é, e temos trocado ideias com alguns colegas nesse sentido, da possibilidade, não é, de se arguir a decadência, mesmo em relação aos aposentados. Por quê? Porque o ato de aposentadoria, não é, com relação a estas parcelas já incorporadas, ele não analisa, quer dizer, quem concede a aposentadoria só vai considerar, existe VPNI, existe quintos incorporados, sim ou não? Se sim, carrega. Esta é a análise de legalidade por ocasião da aposentadoria. A legalidade da incorporação, sim ou não a incorporação, aconteceu lá há 15 anos atrás. Então, não há como, simplesmente pelo fato da pessoa se aposentar, reabrir a possibilidade de revisão de um ato que foi praticado, não é, 15, 20 anos passados no tempo. Essa possibilidade, eu volto a dizer, ela surge com mais força agora, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do chamado tema 445, em que justamente o Supremo diz que se aplica a decadência, não é, ou prescrição, como ali chamado, a maioria preferiu chamar, se aplica também aos processos de registro de aposentadoria junto ao TCU. Antes, o Supremo dizia que chegou no TCU o processo de aposentadoria, passou 5 anos, a única obrigação do TCU era abrir oportunidade para manifestação do interessado, o direito de defesa e contraditório. Com esta decisão do TCU, que é recente, recentíssima, não é? Se diz que o TCU tem, depois da chegada de um processo de aposentadoria, 5 anos para analisá-lo, sob pena de não poder mais fazer. Mas esta decisão do Supremo não esclarece quais os critérios que devem ser adotados pelo TCU no momento do julgamento da legalidade ou não da aposentadoria. E é justamente em cima dessa brecha que nós imaginamos que haja espaço possível para intervir. Tudo isso, meus amigos, tudo isso que foi falado, não são absolutamente novidades, talvez esta última um pouquinho, mas tudo isso não são absolutamente novidades do ponto de vista da argumentação da defesa de direitos dos servidores. O que nós mais temos visto, né, nos últimos tempos é justamente uma quase obsessão, né, de parte da administração, dos tribunais, mas principalmente por iniciativa do Tribunal de Contas, uma obsessão no sentido de encontrar valores na remuneração ou nos proventos de aposentadoria dos servidores públicos para retirar esses pagamentos. Então, esta atuação jurídica na defesa da manutenção de parcelas faz parte da nossa rotina de advogados. Portanto, o que fica para este momento, me parece, e talvez nós devêssemos aqui na nossa conversa nos concentrar um pouco mais nisso, é a definição justamente da estratégia a ser adotada no atual estágio
no momento em que nós nos encontramos, no TRT-12 e na Justiça Federal de Santa Catarina, ou vale dizer, no âmbito do TRF-4. Nestes dois tribunais, o que nós temos assistido? No Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região, nós tivemos um caso recente de servidor aposentado em 23 de setembro de 2019 e que teve sua situação quase que imediatamente detectada pelo TCU e a determinação, então, originando a determinação para que fosse oferecido a ele a opção entre a VPNI e a GAI. Neste caso concreto, e foi o primeiro, possivelmente no âmbito do TRT-12, elaboramos uma manifestação em nome do servidor que gerou um questionamento na administração do TRT e, com isso, evidentemente também houve articulação de parte do Sintrajusc, não é? E com isso houve uma certa paralisação dos demais procedimentos, ou seja, este caso será usado, a solução deste caso deverá ser usada como modelo para todos os demais. Então, no âmbito do TRT da 12ª Região, hoje a situação está congelada. Se está congelada, não seremos nós a mexer nela. Aguardaremos, né? Atuaremos neste caso, que tende a ser o caso, o leading case, como se fala, não é? Em juridiquês, quer dizer, o caso padrão. Aguardaremos essa definição, atuaremos neste caso, para só então, a partir de novos desdobramentos, vermos qual é a próxima etapa. No caso do TRF da 4ª Região, inclusive Justiça Federal de Santa Catarina, nós temos já notificações sendo expedidas, chegou até nós pelo menos um destes casos na semana passada, em que o tribunal abre prazo para o exercício do direito de defesa. Não é? Mas já coloca lá, se não se defender, ou deixar passar o prazo, ou tiver a defesa depois rejeitada, a consequência será a perda da VPNI ou quintos, que será transformado numa parcela a ser compensada com reajustes, etc., 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 não é? Todavia determinando essa retroação a 5 anos. Muito bem. Qual é a conduta recomendada também nesta situação TRF Justiça Federal? Tá? Aí já digo, concordando com o Eduardo Virtuoso. A conduta adequada para este momento é o enfrentamento na via administrativa. Nestes casos em que o valor ainda está sendo praticado, ainda está incluído na folha de pagamento, o tempo continua sendo o nosso maior aliado. Não é? Quanto mais tempo for pago, quanto mais tempo permanecer no contra-cheque, maiores são as nossas chances de uma vitória numa eventual discussão judicial. Por isso, o esgotamento da via administrativa, a resistência na via administrativa, a articulação na via administrativa, a conversa, não só com o presidente do tribunal. A gente tem que lembrar que, no caso do judiciário, as decisões adotadas pelo presidente do tribunal são passíveis de recurso para, no caso do TRF, Conselho de Administração, e no caso do TRT, para o Tribunal Pleno. Não é? Ou órgão especial, eu não sei como é que está a situação ali. Bom, de qualquer maneira, então nós temos um percurso interessante ainda a ser percorrido na esfera administrativa. Quero dizer com isso que também concordo com o Eduardo Virtuoso quando ele opina no sentido de que é precipitado o ajuizamento de medida judicial. Se não há uma ameaça efetiva ou uma decisão efetiva de corte da vantagem na folha de pagamento, se não há essa decisão, o ajuizamento é uma medida precipitada. Em síntese, vamos enfrentar na via administrativa. A assessoria jurídica do Sintrajusc está à disposição dos integrantes da categoria, não é, dos associados e também dos não associados, não é, para a produção de defesas.
imaginamos que, nesse caso, devam ser procedidas defesas individuais, caso a caso. Pedimos que os servidores, na medida em que forem sendo notificados, inclusive em ambos os ramos do Poder Judiciário, procurem o escritório, procurem o sindicato, para que possamos efetuar a sua defesa. Por enquanto, na via administrativa, e tentando, com estas defesas na via administrativa, inclusive, preparar o terreno para um melhor enfrentamento judicial da questão. Certo? O ajuizamento, por hora, não parece, quer dizer, não é necessário e pode ser contraproducente, na medida em que pode queimar aquele último cartucho, não é, que o servidor teria à sua disposição. No momento em que se houver necessidade de ajuizamento, nós temos ainda, e já encerro com isso, nós temos ainda duas balas, não é, para serem gastas, 2 munições. A primeira, o ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato. Né? Esta ação coletiva tem o potencial de cobrir e assegurar o direito de todos. E falhando a ação do sindicato, ainda há, desde que ela tenha sido proposta anteriormente, ainda há a possibilidade da propositura de ações individuais. Então, a menos que haja uma significativa alteração do quadro, o que se recomenda nesse momento por etapas, a defesa judicial, a defesa administrativa, o esgotamento da via administrativa, se houver necessidade, o ajuizamento de ação judicial, de uma ação coletiva, melhor dizendo, e, num terceiro momento, se necessário, a ação individual. Eram essas as considerações que eu teria para esse início de conversa. Peço desculpas se também me alonguei além do tempo que havia sido concedido e fico aqui à disposição para a continuidade dessa nossa conversa. Bom, pessoal, seguindo a nossa lógica de trabalho, nós abrimos agora, então, para perguntas, dúvidas, né? Para esclarecimento de dúvidas. Pode ser pelo chat, pode ser por escrito ali no chat, né? ou usando a palavra. Ok? Perguntas? Vocês estão ouvindo, né? Já houve um pedido de inscrição aqui. O Enio Martins pediu para falar com isso, que surgiu na minha tela aqui. Ah, tá. Manda, Enio. Primeiramente, um forte abraço aí para o Pita. Saudades aí, fazia tempo que eu não via o meu amigo Pita. Até porque eu estou aposentado, né, Pita? Já estou naquela turma mais perigosa lá. Mas é só para colocar essa minha felicidade aí de te ouvir e fazer um questionamento com relação a esse pessoal que andou entrando no sindicato lá do Rio para aproveitar aquela ação que eles estão fazendo, se não me engano é no Rio ou em Brasília, agora não recordo. Não sei se está sabendo, que é aquela ação preparatória. Como é que fica essa questão desse pessoal que andou já atropelando aí os trâmites, já com medo de perder o pagamento, aí já saiu na frente? Seria essa dúvida apenas que eu tenho. Obrigado, um abraço aí. Enio, e demais assistentes, não é? Eu confesso que eu não tenho informação exata a respeito dessa situação. Eu sei do andamento de ações da ação coletiva do CISEJUF, não é? Que foi narrada pelo Eduardo Virtuoso, mas eu não sabia da adesão individual de oficiais de justiça a essa ação ou a outra ação, seja coletiva, seja uma ação
coletiva propriamente dita, sejam aquelas ações plurimas, né, que as pessoas se associam para ajuizar com um só advogado. A notícia que havia era da tentativa de obtenção de procurações por essa associação não mencionada pelo Eduardo Virtuoso. Não é? Agora, se houve aí em Santa Catarina iniciativas de judicialização, iniciativas individuais de judicialização, essas não são do nosso conhecimento. Até seria importante que houvesse esse levantamento, que nós tivéssemos acesso, eventualmente, a essas iniciativas, para que pudéssemos ir mapeando agora, volto a dizer, foi o que eu disse, a ação coletiva, ela é sempre, quando for o caso de judicializar, sempre a ação coletiva é antes. Porque a ação coletiva julgada improcedente não impede o ajuizamento das ações individuais. Todavia, aquele que exercita o seu direito individual de ação e perde, esse não poderá futuramente ser beneficiado pela ação do sindicato. Então, por isso, as 3 etapas que nós falávamos de início. Eduardo, tens notícia a FenaSoJaf tem notícia disso, não? Na realidade, o Enio e colegas, eu mais ou menos referi isso no início, assim. Não, isso não está havendo, assim, de adesões a ações individuais ou iniciativas. Não estão sendo propostas ações, isso não está sendo feito. Inclusive, a nossa recomendação, mesmo que é do Dr. Pita, é de aguardar o processo administrativo, o esgotamento, né? O esgotamento da via administrativa, né? Então, nós não estamos incentivando colegas a entrarem individualmente, né? Ou associações, sindicatos, né? Isso a gente não está fazendo, né? E só recomendamos, como no mesmo caminho que disse o Dr. Pita, né? Só em havendo corte, claro, e quando não houver realmente outra possibilidade, aí sim, né? A gente recomenda. Oi, gente, tem 2 participações ali no chat, do Edson Jorge e do Adilson Bianco, acho que ambas para o Dr. Pita. O Edson Jorge, aqui, oficial de justiça aqui de Florianópolis, da Justiça Federal, ele e o Bianco perguntam, basicamente, né, qual o prazo para realizar a defesa administrativa, como devo proceder. O meu prazo início é 16 de julho, já enviei e-mail, PDF da notificação. O Adilson Bianco, boa tarde a todos, Adilson Bianco de Itajaí, estou sem imagem, mas gostaria de adiantar que foi notificado. O Bianco também é da Justiça Federal, aqui de Itajaí, né? Já foi notificado via SEI pelo TRF para apresentar tal defesa administrativa. Gostaria de instruções do sindicato e do escritório Pita Machado. Então, Pita. Muito bem. Eu peço desculpas que eu tive um pequeno problema técnico, saí do ar, mas retornei. Então, eu não pude acompanhar, infelizmente, a totalidade da colocação do Eduardo. Só vi o final, onde ele diz que também concordava com a ideia das etapas a serem adotadas e do ajuizamento apenas em caso emergencial, né? Com relação às perguntas que foram feitas, eu tenho a impressão, eu não peguei o nome do primeiro, né, mas deve ser esse servidor a quem, esse oficial de justiça, que já nos enviou o material. Como é o nome? Edson Jorge, aqui da Justiça Federal, aqui de Florianópolis. Isso, eu imagino que sim. É o Edson Jorge. Com relação a isso, nós já estamos trabalhando na defesa, né, que deverá ser uma defesa padrão. O prazo é de 30 dias, não é? O prazo concedido é de 30 dias, não são dias úteis, como o prazo é administrativo, são 30 dias corridos,
não é? E o que nós pedimos, então, que os servidores façam é exatamente isso, na medida em que os oficiais façam, que receberem a notificação para a apresentação de defesa, né, imediatamente entrem em contato com o sindicato pelo telefone, entrem em contato com o escritório pelo telefone, ou então remetam e-mail, né, para o escritório. Né, o nosso e-mail eu posso escrever, assim que parar de falar, eu escrevo no chatzinho, ou a Denise, ou alguém mais que estivesse aí à disposição poderia escrever, tanto do sindicato quanto do escritório, não é? Para que possa ser feita essa comunicação. E, uma vez elaborada a peça, nós apresentamos e vamos, evidentemente, acompanhar o andamento disso no TRF. Já adianto que nós temos uma reunião também marcada amanhã com o escritório que defende os interesses os colegas que defendem os interesses aqui do Sintrajufe do Rio Grande do Sul, para que possamos também estabelecer uma atuação articulada nessas defesas administrativas, não é? Somando esforços também para que tenhamos maior poder de convencimento junto ao Tribunal Regional Federal. Esta era a primeira situação de como proceder. Né? Havia uma segunda pergunta com isso, ou era apenas essa? Se complementavam? Elas se complementavam. Se complementavam. Eu acho que seria isso. Eu vou só aproveitar essa intervenção para chamar a atenção também com relação a um outro aspecto. Como a associação que está tentando angariar procurações para o ajuizamento de ação mais imediatamente, é justamente uma entidade associativa e não um sindicato, a outorga de procuração para essa associação, ou de autorização para ajuizamento que seja, e o ajuizamento por essa associação, em nome dessa pessoa que autorizou expressamente, ela tem o mesmo efeito de uma ação individual. Então, quando eu falo em ação coletiva, eu falo em ação coletiva do sindicato, ou dos sindicatos, né, em cada estado, né, mediante a chamada substituição processual. Somente nesses casos de ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato, em regime de substituição processual, é que não vai haver vinculação dos direitos individuais, em que continuará preservada a possibilidade de ajuizamento individual no caso de insucesso da ação coletiva. O ajuizamento via associações, através de associações, este ajuizamento se dá na modalidade representação processual, que tem o mesmo efeito de uma ação individual. Então, quem aderir à ação de uma associação estará queimando o último cartucho, né? Estará arriscando todas as fichas nessa em uma só tacada, em uma só rodada. A Jaqueline Quadros, oficial de justiça de Florianópolis. Fala, Jaque. Vamos ver se eu vou me entender aqui com essas modernidades, né? Já estou aposentada, estou velhinho. Saudade de ti, Koinski. Não, o meu comentário era só assim, que há 24 anos, quando eu comecei na justiça, o doutor Rômulo Pisolati, ele não dava a tal gratificação para todo mundo. Chegava ali, ele falava assim, você tem que... vamos ver, né, se você vai se ambientar, sei lá o quê, quer dizer, deixava no castigo ali. Eu fiquei no castigo ali uns 2, 3 meses. E então,
cada vara tinha o mesmo número de equivalente aos oficiais, de gratificações igual de oficiais, ninguém precisava ficar brigando por nada. Mas também não era... Claro, acho que nenhum juiz ia deixar para sempre a pessoa sem a gratificação, né? Mas não era proibido ele não dar, né? Em algum momento ali que ele resolvesse. Só isso. Como eu vivi esse momento lá, né, eu gostaria de acrescentar apenas o seguinte, o doutor Pisolatti realmente ele dizia que eu vou aguardar. Quando ele chegou, tirou de todos e foi dando conforme, né, ele fazia uma coisa até meio solene, né, chamava lá e, olha, você merece e tal, etc. Isso, né, em termos de distinção do que era HI, do que é HI hoje, que era FC, é interessante. E lembrando ainda, para acrescentar, que quando lutamos lá pela criação da HI, as FC continuaram existindo. As FCs, elas passaram para o pessoal que trabalha interno no judiciário. Elas não foram extintas com a criação da HI. Elas continuaram, né? Então elas tinham realmente uma natureza distinta. Bom, agora quem... Não, Adilson, bom, o Jorge de Menezes, para a defesa administrativa, é importante ou não informar se a incorporação de equipes foi por decisão administrativa ou decisão judicial transitada em julgado. Feita a pergunta. A pergunta é para onde vocês dois aí? Oi. Levanta a bola. Isso aí é uma questão, vamos dizer assim, que depois eu vou pedir para o doutor Pita complementar ou me corrigir, né? Mas é uma das que mais aparece, vamos dizer assim, e acho que não está, talvez, não esteja bem resolvida. Tá? Veja bem, no RE 638115, todos já sabem, a gente falou no início, né, que em havendo uma decisão administrativa, você vai compensar para o futuro, né? Ou decisão judicial não transitada e julgada, você vai compensar para o futuro, o que não é o pior dos mundos, né? Todavia, a questão que surgiu agora pelo TCU é outra, porque lá foi a causa de pedir é diferente. Lá não se falava, né, em GAI. Agora, a causa de pedido é diferente, é outro questionamento, entende? Lá, inclusive, foi considerado ilegal, né? Inconstitucional, enfim, mas por outro motivo. Aqui é uma outra questão. O TCU ele está questionando a acumulação da GAI com a VPRI. Não tem nada, é outra causa de pedir, ok? Então, quem já tem decisão administrativa garantido, lá está garantido que não vai perder, porque vai compensar, tudo bem. Mas poderá perder aqui, por questionamento do TCU, porque é outra causa de pedir. Né? Mas eu vou pedir para o doutor Pita que complemente, se ele quisesse, enfim, é isso. Eu diria o seguinte, meus amigos, todos os detalhes da vida funcional devem ser informados no momento da outorga da procuração, para que justamente esses eventuais, para que todas as linhas de argumentação possam ser analisadas, não é? Por isso que se faz caso a caso. O que deverá acontecer agora no primeiro momento? Não é? Nós recebemos uma primeira intimação, não é, para a apresentação de defesa, para os 30 dias. Qual é a tendência? A tendência desta defesa, né,
não só por ser estrategicamente mais interessante, usar todo o prazo, né, para deixar fluir, mas porque haverá necessidade de aprofundamento com relação às diversas situações. Então, nós vamos trabalhando neste caso, e agora nos próximos que vierem surgindo, né, identificando na realidade concreta da Justiça Federal de Santa Catarina quais são os outros elementos, que não aquelas teses genéricas que eu falei no início, né, quais são os outros elementos que existem no mundo dos fatos, né, que possam nos ajudar na defesa, seja de situações individualizadas, seja como tese genérica. Tá? Isso deverá evoluir dentro de pouco tempo, inclusive, para a elaboração de um formulário, né, em que esses dados essenciais deverão ser informados pelo oficial de justiça no momento da outorga da procuração, logo após ser notificado, para que nós possamos, inclusive, estabelecer os diversos estándares, não é, de defesa, não ficarmos na generalidade, mas podermos ir traçando linhas que possam ser colocadas, né, nos diversos casos. Nem todas as defesas administrativas certamente serão iguais. Há alguns questionamentos a respeito de honorários ali no chat. As defesas administrativas para os associados do sindicato, aí o doutor Luciano e o doutor Fabrício, que estão também participando da reunião, eles atuam mais diretamente nos casos individuais, poderão me corrigir, mas ao que consta, a defesa administrativa para os integrantes, para os associados do sindicato, ela não tem honorários, né? E eu confesso que, com relação ao não sócio, teria que ser... Eu vou pedir o socorro dos meus colegas, porque eu não sei em que termos nós temos feito as defesas administrativas, né? Mas, com certeza, né, ou com quase certeza, pelo menos honorários iniciais, né, ao que me consta, também não são cobrados, né? Seriam cobrados honorários em caso de sucesso da demanda. Eu penso, inclusive, a partir do teor dessa nossa conversa aqui, que nós possamos, junto com o sindicato agora, né, a partir, inclusive, desses questionamentos que estão sendo lançados, já preparar, se não para essa semana, pelo menos para o início da próxima, um informativo aos oficiais de justiça, já detalhando todas essas questões, tanto com relação ao procedimento que deve ser adotado para envio de materiais e também as informações que serão necessárias, etc., para a realização da defesa e, evidentemente, também as questões contratuais, como honorários e tal. Isso tudo a gente pode fazer num informativo direcionado aos oficiais de justiça, para que eles possam, então, para que vocês, né, que estão nos assistindo aí, possam efetuar as suas escolhas, as suas decisões, né, no enfrentamento agora dessa primeira etapa, que é a notificação para a defesa individual. Exato. Vamos cobrar do nosso escritório jurídico esse boletim, né? Já estava pensando até em conversar contigo, Pita, após a reunião, já cobrando isso. Então, né, a ideia está dada, vamos fazer um boletim específico sobre isso para os oficiais de justiça. Bom, então... desculpa, eu tenho um questionamento com isso. Felipe, isso. Aí, Felipe, tudo bom? bem lá? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, cara. Então, meu nome é Felipe, eu sou oficial da Justiça Federal em Blumenau,
Eu tenho questionamento que o Eduardo Virtuoso ele chegou a comentar, mas só para ter certeza, assim, no contra-cheque, se houver mais de uma rubrica de VPNI, tá? Tem aquela que é intimamente relacionada ao cargo de oficial, que é originariamente FC5, né, que se transformou numa VPNI. Aquelas, eventualmente, tiver alguma outra rubrica de VPNI no contra-cheque, essas serão questionadas também? Ou pelo fato de ter vindo de outra função, no meu caso, era na época que eu era técnico judiciário, essa seria atacada também? Não, essa não seria atacada, Felipe, né? Isso. Isso está tudo. Tu olha o acórdão 2784, Felipe, tá? 2784 de 2016, ok? Se você tem essa FC, essa VPNI, né, originária de uma FC que não era pelo exercício do cargo, né, das atribuições do oficial de justiça, ela não é objeto de questionamento pelo TCU. Você vai continuar recebendo normalmente. Tá certo, então. Muito obrigado. Bom, tem aqui uma colocação do Edson Jorge sobre a questão que nós temos um prazo que está aberto para os oficiais de justiça tomarem conhecimento em 10 dias, né? O Henrique já sabe da... Então, todos os oficiais de justiça da Justiça Federal, ativos e inativos, estão sendo notificados. Boa. A colocação da Adriane Alves Kuhn. Quais os documentos a serem encaminhados pelos oficiais? Eu estou lendo aqui, Koinski, duas perguntas. A da Adriane, finalmente localizei o chat. A Adriane Alves Kuhn pergunta quais os documentos a serem encaminhados pelos oficiais. Isso vai constar, Adriane, este informativo que nós falávamos agora com o Koinski, que nós vamos combinar ou acertar os termos desse boletim com a direção do sindicato logo ao final. Então, esse boletim trará as instruções necessárias, né, em termos de documentação, etc., etc., e também aquelas informações referentes a custos, honorários e tal, que o pessoal também questionou. E o Alceu Kloppel pergunta, ele noticia que os oficiais da Justiça, os oficiais do TRT ainda não foram notificados, que está em suspenso, como eu havia também referido na minha exposição inicial, e aí pergunta se a adesão de alguns colegas nas ações de associações poderá vir a prejudicar os demais colegas, no caso, fazer com que o TRT venha a notificar a todos. Do ponto de vista da eficácia da decisão que venha a ser adotada numa ação de associação, ela só vai valer para aqueles que aderirem a esta ação. Então, do ponto de vista jurídico, não é? Da abrangência da decisão, aquilo que for resolvido em relação à associação só vai afetar os membros daquela associação ou aqueles que tiverem autorizado a associação a ajuizar como representante processual. Se o fato de uma ação ser ajuizada poderá fazer com que o TRT acelere a notificação de todos, não saberia dizer, não é? Mas também não vejo muito sentido, não vejo uma relação de causa e efeito entre uma e outra situação. Eu penso que, no caso específico do TRT, o TRT ainda deve adotar uma orientação, adotar uma decisão, não é? De como proceder, para só então retomar as notificações. A notícia que se tem é justamente de que no TRT as notificações, ao contrário do TRF, que no TRT as notificações estão suspensas e a administração está estudando o caso para depois, então, decidir como irá encaminhar
esse tema, né? Certamente irá, em algum momento, voltar a notificar. Posso complementar, o Peter Koinski? Manda. Pois é, eu vou na mesma linha do Dr. Peter, né? Evidentemente que não estou aqui como advogado também, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: como eu acompanho, né, a maioria dos processos que estão tramitando no Brasil, né, alguns TRTs, que é o exemplo de TRT-10 e TRT-6, olha só que ironia, por sugestão do TCU, vão adotar o mesmo critério que a Justiça Federal está adotando, que foi analisada na decisão do CJF do dia 10 de fevereiro. Né? Ou seja, os TRTs, como disse o Dr. Peter, eles estão assim, perdidos, ou não sabem o que fazer. Então, o TRT-10, isso eu li no processo, fez uma consulta ao TSU. Olha só, o que eu faço? Aí o TCU disse, olha, utilize o mesmo critério que o TRT-6, ou seja, eles recomendaram, eles mandam, né, que o TRT-6 e o TRT-10 utilizem o mesmo critério. Né? Isso porque não chegou ao CSJT. Né? Então, vejam que a gente observou algo assim, quase que inacreditável, né? Os tribunais perdidos, a verdade é essa, perdidos com essa situação. Né? Para nós é bom, por um lado, né? Porque, como disse o Dr. Pito, está parado lá, é excelente. Né? Agora, ainda com relação àquela associação nacional, é bom que se fale isso. Isso, olha, eu não estou aqui para criticar ninguém e tal, enfim, todos são livres, né? Para se associar, se sindicalizar, fazer o que bem entenderem, né? Agora, veja bem, as situações que nós temos hoje. Nós temos oficiais de justiça que foram notificados, oficiais de justiça que não foram notificados. Temos aposentados, né, que já têm a seu favor a decadência, tem outros que ainda está fluindo o prazo, só aí nós temos 4 situações. Então, como uma associação vai entrar com uma ação com 4 ou 5 ou meia dúzia de objetos diferentes? Né? Então, realmente, é muito perigoso. Né? Eu acho que o sindicato, realmente, nós estamos aqui ao lado dos sindicatos, nós apoiamos os sindicatos, como bem frisou o doutor Pita, né? O sindicato é o representante, ele vai atuar como substituto processual, né? Isso é maravilhoso, né? E é o melhor caminho, sim. Então, não se deixe se iludir, né? Às vezes por notícias, tal, né? Que tem que tomar muito cuidado. Às vezes há muito interesse financeiro disso, é verdade? Tem que dizer isso. Né? Há interesse financeiro e há interesse de certas entidades em crescerem com isso. Né? É isso.